Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? E com muita satisfação, hoje nós iniciamos o curso brasileiro do jogo de damas, né? Então vai começar o curso para iniciante. E como o jogo de damas, como qualquer outra matéria, você tem que saber ler para poder estudar, né? Então a primeira aula aqui hoje é como você lê o tabuleiro do jogo de damas, perfeito? Geralmente o pessoal tenta simplificar para ensinar. Quando você tenta simplificar muito, o aluno deixa o cérebro e tenta na simplificação. Então eu uso um método contrário, eu complico para que o aluno pense e através do seu pensamento ele simplifique a coisa. Perfeito? Então, se a gente pode complicar, para que simplificar? Perfeito? A gente vai complicar bastante e vamos conhecer, antes da nomenclatura, conhecer o tabuleiro de damas, né? Se alguém perguntar o que é isso, geralmente a pessoa fala, é um tabuleiro de damas. Mas o que tem um tabuleiro de damas, né? Então veja, nós temos aqui o tabuleiro de damas, ele tem 64 casas, né? Sendo 32 casas escuras e 32 casas claras, né? Nós temos um friso unindo essas casas, perfeito? Nós temos 8 colunas, né? E 8 travessas, olha, essas daqui são as travessas. E 8 colunas, obviamente. Nós temos um conjunto de 11 diagonais, né? Que é a diagonal, a grande diagonal, o carreirão, essas duas, que é chamada, né, bidiagonal ou trique-traque, essa daqui que é a tridiagonal, ó, né? A tridiagonal ou grande retângulo, e esse daqui que é o quadrado, né? Olha, que é o quadrado. Então, se você somar, nós vamos ter 11 diagonais, perfeito? E nas casas, nas 32 casas escuras, você tem 16 casas ímpares e 16 casas pares. E nas brancas, a mesma coisa, você tem 16 casas claras ímpares e 16 casas claras pares, né? Então veja, tem tanta coisa num tabuleiro, né? Então esse conhecimento do tabuleiro ele é importante para você estudar a teoria, principalmente o sirupo, né? Então você vai aprender hoje a nomenclatura. O que é a nomenclatura? Para você poder escrever e ler uma partida de damas que foi jogada há muitos anos atrás, ou uma partida que você vai jogar hoje para que você possa escrevê-la, anotá-la, né? Então vamos lá. Vocês hoje vão se sentir um artista de Hollywood, né? Vocês já devem ter visto o filme, por exemplo, que falar onde que está em perigo o navio tal, está no ponto X, ponto zero, e a torre lá fazendo o controle, aonde que está o avião, aonde que está o submarino, né? Como que eles conseguem isso? A Terra foi dividida no eixo X e em cima eixo Y, né? É muito conhecido, o eixo XY. Aí você pega faz o cálculo, um número no ponto X, um número no ponto Y, aonde eles se cruzarem é que o avião, o submarino, etc. vai estar lá. Como o tabuleiro de damas é menor do que um oceano, fica mais fácil você localizar os pontos visualmente, sem precisar fazer esses cálculos, porém usando o eixo XY. Perfeito? Então vamos lá. Vocês vão aprender no conjunto e não individual. Observem, por exemplo, essa casa aqui. Que casa que seria essa, né? É claro que quem conhece já sabe que a casa é E5. Por que eu sei que a casa é E5? Veja, porque aqui é a coluna A. Então todas as peças que tiverem nessa coluna é a coluna A. Todas as peças que tiverem nessa coluna é a coluna B.
aqui a coluna C, aqui a coluna D e aqui a coluna E. A coluna F, a coluna G e a coluna H. Então nós já sabemos que essa peça está na coluna E, né? Então aqui é A, B, C, D, E, F, G, H. Então nós já sabemos que a peça se encontra na coluna E. E qual travessa que ela se encontra? Ó, essa é a travessa 1, a travessa 2, a travessa 3, a travessa 4, a travessa 5, a travessa 6, a travessa 7 e a travessa 8. Então aqui é a travessa 5. Então veja, você pega a travessa 5 com a coluna E. Você vai e encontra o ponto. Qual que é o ponto? Peça E5, né? Então aqui é como o eixo XY. É a casa E5. Muito bem, aonde que pode haver aqui a confusão? A confusão começa em colocar as peças, né? Então, por exemplo, se as brancas estivessem de lá, essa não seria a casa E5, seria a casa D4, tá? Então veja, quando você coloca, para você saber aonde que está a casa A, você tem que pôr as peças no tabuleiro. Veja, a coluna A está aqui, ela começa a ser contada a partir das brancas. Então essa é a A, B, C, D, E, F, G, H. E essa daqui, por exemplo, não seria a casa A1, seria a casa H8. Perfeito? Então sempre começa a contar do lado que está as peças brancas. Então, por exemplo, o iniciante, ele se confunde muito com as pretas. Eu vou ensinar um truquezinho aqui para que ele não se confunda mais, né? Então veja, você vai jogar uma partida. Você vai dar esse lance, olha. O que que você vai pegar primeiro aqui, ó? O ponto, ó. Qual que é essa peça? Coluna A, B, C, né? C. Então tá na coluna C. E qual travessa que tá? 1, 2, 3. Então você descobriu que essa peça é a peça C3. Ela vai para a direita. Então para onde que ela foi? A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Então ela está na casa D4. Então ela saiu da casa C3 e foi para a casa D4. Aí as pretas responderam assim, olha. Que lance que é esse? Você sempre tem que ver aonde a peça está na origem. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá aqui, olha. É a peça D6. Ela mudou para cá. Para onde que ela mudou? A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Ela mudou para casa C5. Então ela saiu de D6 e foi para C5. O que que vocês começam a notar aí? A branca, ela sempre vai ser na ordem crescente. Veja, ela sai de uma casa 3 e vai para uma casa 4. E a preta, ela sai de uma casa par e vai para uma casa ímpar decrescente. Então o número das pretas sempre decresce. E o número das brancas é crescente. E o das pretas é decrescente. Porém, veja, seguindo aqui, jogou de B2 para C3. Ó, AB, 1, 2. B2 para C3. Veja que aumentou. Ó, de 2 foi para 3. E a preta joga essa aqui. Então é A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui C7 para D6. Veja que decresceu. Ela saiu de uma casa 7 e foi para casa 6. Aí a branca joga de C3 para B4. O que vocês têm que atentar é para isso. Ó. Quando a preta joga aqui,
que é de B6 para A5, né? A branca toma de D4 para B6, olha. D4 toma para B6, ou seja, continua na ordem crescente, porque a branca tomou para frente. Então, quando a branca toma para frente, continua crescente, de uma casa 4 para uma casa 6, ó, B4, D4, B6. E a preta agora, vocês veem que ela vai ser crescente também. Ela vai sair dessa casa, que é a casa A, 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai sair da casa A5 e vai pular para a casa A7. O que aconteceu? Quando as pretas tomam para trás, ela inverte o processo. Ela passa a ser decrescente. E a mesma coisa as brancas, olha. A branca jogou, a preta jogou, a branca jogou, a preta jogou, a branca fez esse lance, olha, a preta vai continuar na ordem decrescente, ó, G5 para G3, caiu, porque tomou para frente. E a branca, em vez de ser crescente, vai ser decrescente, porque vai tomar para trás, perfeito? H4 para F2, né? Então veja, eu aconselho vocês a colocarem as 12 peças no tabuleiro, né? E procurar dar 5, 6 lances anotado. Ah, mestre, mas complicou muito, mas é para complicar mesmo para vocês pensarem. Quando o ser humano pensa, não há aprendizado que resista, tá? Então, geralmente o pessoal gosta de uma receita de bolo, né? A coisa pronta. Então essa receita de bolo, eu sinto que ela não é eficaz, né? Que tira o poder de pensamento do pessoal. E o pensamento é a maior riqueza do ser humano, com certeza, ok? Então nós vamos fazer isso. Depois nós vamos falar, inclusive, entrar bastante até no siruco, em casas similares. O que é casas similares? Veja, essa casa 1, ela é similar à casa H8. A peça 1 está para a branca, como a H8 está para a preta. A casa A7 está para as pretas, como a H2 está para as brancas, né? Então são casas similares e aonde geram as posições simétricas, que nós vamos ver isso bastante. Então, sem a nomenclatura, vocês não têm como crescer, tá? No Brasil, ensinaram uma coisa que é absurdo, né? A gente que vai na Europa, eles não aceitam pôr a nomenclatura no tabuleiro, né? Escreve A, B, C, D, E, F, G, H, de 1 a 8. Outros traz até papelzinho, né? Traz até papelzinho para anotar. E isso lá na Europa não é aceito. Quer dizer, a pessoa, o mínimo que ela tem que fazer para jogar um torneio é saber anotar, né? Então, essa nomenclatura, ela é usada no ludopedagógico. Por que é usada no ludopedagógico? Porque o ludopedagógico não tem interesse no esporte. Ele tem interesse dos efeitos do esporte para a aprendizado da criança. Então você vai ensinar para 100 mil crianças, vai ali surgir às vezes 5, 6 jogadores, né? Então o objetivo do ludopedagógico não é o jogo de damas, mas os benefícios que o esporte dá para a criança. É diferente, por isso que tem as casas são numeradas. Agora, em competição, isso é impensável, tá? E eu vejo que até algumas pessoas cobram isso, e o raciocínio, ele é mais fácil você raciocinar, aprender, do que tentar decorar. Se você tentar decorar, a mente te trai. Se você aprender, é para sempre, ok? Meus amigos, ficam aí com essa complicação, é claro que eu devo voltar nisso, né? E vocês que estão iniciando também vão poder, com essas aulas, participarem do siruco, né? A teoria do quadrado, trick-track, etc. Todas as teorias, inclusive da oposição, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.